Governo assina projeto que antecipa quase 15 bilhões de reais a estados e municípios para compensar a perda de arrecadação com o ICMS. E você vai ver também. Diretor da ABIN é ouvido no Congresso após operação da Polícia Federal. Após erro no Iraque, militares dos Estados Unidos orientam tropas de Israel a evitarem ataques terrestres. O Conselho de Segurança da ONU vota resoluções de Estados Unidos e Rússia para o conflito entre Israel e Hamas. E ainda, China enviará sua tripulação mais jovem em missão espacial. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, 1h03 pelo horário de Brasília. E vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nessa quarta-feira? Após os ataques no Rio de Janeiro, autoridades discutem como desarticular o crime organizado. Os Ministérios da Justiça e da Defesa vão atuar para evitar episódios como o de segunda-feira. Rio de Janeiro, a polícia investiga de onde partiram as ordens para as ações violentas contra o transporte coletivo da cidade. Uma milícia explora o transporte clandestino e obriga moradores e comerciantes a pagarem taxas de gás, TV a cabo, internet e água, e passou a atuar junto com traficantes de drogas. 6 suspeitos de participarem dos ataques estão presos. Outros 10 foram identificados pela tecnologia do reconhecimento facial. Um dos bairros prejudicados, o Recreio dos Bandeirantes, que era atrativo para muita gente que buscava sossego, hoje vê os índices de violência dispararem. Uma alta de 218% na letalidade violenta de 2022 para 2023. No local, milicianos e traficantes dividem território. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse que reconhece a gravidade do problema, mas garantiu que não vai retroceder nas ações para deter o crime organizado. Segundo ele, o Estado tem obrigação de garantir a segurança da população. O governo federal também afirmou que o problema da violência no Rio de Janeiro termina sendo um problema do Brasil e que vai usar a estrutura dos Ministérios da Justiça e da Defesa para combater o crime organizado e a milícia no Rio de Janeiro. Em Brasília, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que o governo avalia o uso das Forças Armadas no Rio. O secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, falou que vão organizar uma força-tarefa para seguir o dinheiro do crime. A Comissão de Inteligência do Congresso ouve hoje o diretor-geral da ABIN sobre um sistema de monitoramento de telefones celulares sem autorização judicial. Na sessão é esperada a divulgação dos nomes das pessoas que foram vigiadas. Pelo regimento interno do Congresso, todas as sessões da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência são secretas, já que discutem assuntos sigilosos que podem influenciar na segurança do país. Apesar disso, a comissão pretende tornar público o que for debatido na reunião com o diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, Luiz Fernando Corrêa. O presidente do colegiado, deputado Paulo Alexandre Barbosa, afirmou que vai colocar em votação um requerimento para que seja divulgado o que for dito na sessão. Para ele, são questões de interesse público e quanto mais transparência, melhor para todos. A Polícia Federal recebeu uma lista de 35 servidores da Agência Brasileira de Inteligência que tiveram acesso a um programa israelense usado para monitorar jornalistas, políticos e ministros do Supremo Tribunal Federal. O diretor da ABIN deve prestar esclarecimentos sobre as investigações da Polícia Federal e pode divulgar a lista com os nomes das 1.800 pessoas que teriam sido monitoradas de forma ilegal pelo programa da ABIN. A partir desta lista, a expectativa é que as investigações avancem e uma nova operação para colher dados e documentos que podem indicar outros servidores envolvidos não foi descartada. O governo assinou o projeto que antecipa cerca de 15 bilhões de reais a estados e municípios. A verba vai compensar as perdas na arrecadação com o ICMS. Vamos ver. Na primeira reunião do Conselho da Federação, o presidente Lula assinou a antecipação de 14 bilhões e 900 milhões de reais a estados e municípios por causa da perda de arrecadação com o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS.
e recursos do Fundo de Participação dos Municípios e do Fundo de Participação dos Estados. Da quantia total, 8 bilhões e 700 milhões dizem respeito à antecipação de recursos de compensação aos estados em razão da redução do ICMS e 6 bilhões e 200 milhões de reais aos estados e municípios como reposição de perdas dos fundos FPE e FPM. A primeira reunião também contou com as participações dos ministros da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, da Casa Civil, Rui Costa, da Fazenda, Fernando Haddad, do Planejamento, Simone Tebet, além do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. O conselho será integrado por representantes do Executivo Federal e de associações e consórcios locais, por indicação de cada entidade. As decisões do colegiado serão definidas pelo consenso dos integrantes e as determinações serão publicadas na forma de resoluções. E a gente segue falando de Brasília porque o Senado aprovou o pedido de urgência e o projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia, que deve ser votado hoje em plenário. A aprovação do pedido de urgência se deu de forma simbólica, sem o registro dos votos, depois que a proposta foi aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. A medida, que prorroga a desoneração da folha de pagamento, conta com um dispositivo que concede uma redução na alíquota previdenciária para prefeituras de cidades pequenas, com até 142 mil habitantes. Caso o texto seja sancionado, esses municípios passarão, então, a recolher 8% de alíquota previdenciária dos servidores municipais e não 20%, como prevê a regra atual. E a desoneração para os municípios é o trecho mais polêmico do projeto e o que provoca a maior discussão no governo. E segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a discussão não é de mérito, mas jurídico. A questão principal é se a redução da alíquota previdenciária seria constitucional ou não. E pela importância do assunto que impacta na geração e para a preservação de empregos também, esse é mais uma vez o tema da nossa entrevista de hoje. Chamo então para a nossa conversa Wesley Santiago, advogado tributarista. Seja muito bem-vindo, Wesley. Olá, boa tarde, Daniela, toda a audiência da RIT. É um prazer enorme estar aqui. Wesley, primeiro eu queria que você comentasse para a gente sobre a questão da inconstitucionalidade que o ministro pontuou. Se eu não me engano, foi em junho. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse, abre aspas, o próprio Congresso aprovou uma emenda constitucional dizendo que esse tipo de benefício, a desoneração, tinha data para acabar. A decisão, na minha opinião, na opinião do ministro, viola o dispositivo constitucional. Ele estaria privilegiando, de repente, uma discussão para a tão aguardada reforma tributária? Bom, Daniela, esse é um assunto bem importante, né, que tem gerado controvérsias, bastante debates aí no parlamento, né, e é uma medida importante porque, como foi bem introduzido, a gente tem dois pontos principais. Um que é a prorrogação da desoneração da folha de pagamento para 17 setores em 4 anos, finalizando então até 2027, ou 2027, perdão, e, em contrapartida também, existe a proposta de redução da contribuição previdenciária patronal de empresas que estão localizadas em municípios pequenos, né? São cerca de 3 mil municípios, que têm até 142 mil habitantes, e também não recebem a cota reserva dos fundos de participação, que é o famoso FPM. Né? Então, é uma medida que, se for aprovada, vai beneficiar essas empresas que estão estabelecidas em pequenos municípios, vai incentivar ali a geração de mais empregos e, consequentemente, girar a economia, mas, em contrapartida, vai na contramão do que o governo tem proposto, que é, agora, cobrir o rombo fiscal, digamos assim. O governo tem implementado medidas para aumentar a arrecadação e esse ponto, segundo, né, até o ministro da Economia, ele seria aí, abrangido pela reforma tributária, então, não, na visão dele, não seria o momento de incluir esse novo aspecto na desoneração da folha. Tá certo. Então, o objetivo do Fernando Haddad seria tratar desse assunto lá na frente, na reforma tributária. E Wesley,
Fala para mim com relação ao dinheiro que o governo arrecada, ele vai para as áreas de seguridade social, previdência, assistência social e também a saúde. Com o projeto, as empresas vão substituir uma contribuição de 20% para um percentual aí de 1 a 4,5%. Fala para a gente qual o impacto dessa redução com relação ao fim a que se destina. Muito bom. Bom, é importante lembrar que, assim, esses 17 setores, eles já são desonerados, né? Eles já fazem uma contribuição previdenciária de 1% até 4,5%, incidindo sobre a sua receita bruta e não sobre diretamente a folha de pagamento, tá? A ideia, o projeto, né, que está em tramitação, ele visa prorrogar essa desoneração. E o outro ponto da proposta, que aí sim é a contribuição patronal, que incide sobre a folha de pagamento, então o cálculo dessa contribuição é feito sobre o salário bruto dos profissionais, os registrados CLTs, ele passa de 20% para 8%. E a destinação é para a Seguridade Social, que visa ali cobrir, né, todos os segurados, quem são nossos aposentados, pensionistas, que eles estão afastados, que são ali abrangidos pelo Instituto Nacional. Bom, a desoneração da folha de pagamento ainda está em definição e há um apelo para que a decisão seja tomada levando em conta a questão da geração do emprego, que é um dos maiores desafios aqui do Brasil hoje, e não a arrecadação, certo? Então, na sua opinião, como que essa equação, Wesley, pode ser resolvida? Bom, estimativas, né, avaliam que se essa desoneração ela não for aprovada, pode impactar aí em aproximadamente 6 milhões de empregos, visto que esses 17 setores, eles são os setores que mais empregam, como construção civil, transporte passageiro, de cargas, de comunicação e tudo mais. Então, o governo ele precisa, né, encontrar um equilíbrio, tanto o governo como os nossos parlamentares, encontrar um equilíbrio entre a melhor medida para manter a desoneração, visto que esses setores já utilizam desse benefício há mais de 12 anos, e também não aumentar a renúncia fiscal, prejudicando aí na equação, né, do equilíbrio das contas públicas do governo. Tá certo, e você confere o desfecho dessa votação, o desfecho dessa história, acompanhando aqui a programação da Rede TV. A gente conversou com Wesley Santiago, advogado especialista em tributos e impostos da Macro Contabilidade e Consultoria. Muito obrigada, Wesley, pela sua participação. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos. Para você também. Bom, e veja a seguir, Conselho de Segurança da ONU vota resoluções de Estados Unidos e Rússia para o conflito entre Israel e Hamas. E ainda, China enviará sua tripulação mais jovem em missão espacial. A gente volta já já, não perca. Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 1h17 pelo horário de Brasília. E agora a gente volta então para falar sobre o conflito entre Israel e Hamas. Os oficiais militares americanos estão tentando desviar Israel do tipo de combate que os Estados Unidos e Iraque tiveram lá em 2004. Ao ajudar as forças de defesa de Israel a desenvolver uma série de estratégias diferentes para derrotar o Hamas, os conselheiros militares dos Estados Unidos no terreno em Israel passam lições aprendidas em uma das batalhas mais sangrentas da guerra do Iraque. Em vez de lançar um ataque terrestre em grande escala a Gaza, que poderia pôr em perigo reféns e também civis e aumentar ainda mais as tensões na região, os conselheiros americanos sugerem aos israelenses utilizar uma combinação de ataques aéreos de precisão e ataques de operações especiais direcionados. Para ajudar a transmitir essa mensagem, a administração Biden enviou um general de 3 estrelas do Corpo de Fuzileiros Navais para aconselhar as FDI, as Forças de Defesa israelenses, no planejamento do seu ataque tático. E o Conselho de Segurança das Nações Unidas volta a se reunir nesta quarta-feira, dessa vez para votar 2 propostas para a resolução do conflito entre Israel e o grupo islâmico Hamas. Serão avaliados pelos integrantes do colegiado textos encabeçados pelos Estados Unidos e pela Rússia. A votação está prevista para as 16 horas do horário de Brasília de hoje.
A proposta americana foi vista por diplomatas brasileiros como enviesada para a questão do terrorismo e com pouco peso para a questão humanitária. Na semana passada, os Estados Unidos vetaram a proposta liderada pelo Brasil, que contou com o apoio de 12 dos 15 membros do Conselho. Rússia e Reino Unido se abstiveram. A votação acontece um dia após a reunião tensa no Conselho. Durante a sessão, o embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan, pediu a renúncia do secretário-geral da organização, Antônio Guterres, depois que ele condenou as ações israelenses na faixa de Gaza. Guterres disse que os ataques do grupo terrorista Hamas não podem justificar possíveis violações do direito internacional por parte dos israelenses. Na mesma linha, o Brasil disse que a reação de Tel Aviv aos ataques do Hamas pode reforçar a narrativa terrorista. O Itamaraty tem mantido posicionamentos duros na presidência temporária do Conselho, que se encerra no fim do mês, e enfatizou que o Conselho foi mais uma vez incapaz de adotar uma resolução sobre o conflito Israel-Palestino. Inclusive, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, falou sobre o ocorrido nesta quarta-feira. Ele disse estar chocado com as interpretações erradas de sua declaração ao Conselho de Segurança na terça. Na ocasião, Guterres disse que o ataque de Hamas não aconteceu por acaso e que o povo palestino foi submetido a 56 anos de uma ocupação sufocante. Mas que, nas palavras dele, os sofrimentos do povo palestino não podem justificar os ataques do Hamas. Bom, em represália, Israel cancelou a reunião do ministro das Relações Exteriores de Israel com Guterres, pediu a sua renúncia e hoje negou visto ao chefe dos assuntos humanitários da ONU. Em resposta a todos esses desdobramentos, Guterres afirmou que está chocado com as interpretações erradas das suas declarações. Ele afirmou ainda que se sente como se tivesse que justificar atos de terror do Hamas. Reiterou que é falso e que o que quis dizer foi exatamente o oposto. E mais de 100 palestinos morreram na Cisjordânia ocupada em operações efetuadas pelo exército israelense desde o início da guerra no dia 7 de outubro. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira pelo Ministério da Saúde palestino com sede em Ramallah. A violência aumentou na Cisjordânia nos últimos meses, com várias incursões do exército israelense, atentados contra israelenses e ataque de colonos contra a população palestina. E a guerra de Gaza aumentou ainda mais a tensão. Desde 7 de outubro, um membro das forças de segurança israelenses morreu em uma das operações, segundo o exército. A autoridade palestina informou que 6 palestinos morreram em ações israelenses na madrugada desta quarta-feira, em um comunicado que não menciona vítimas palestinas. O exército de Israel confirma que efetuou atividades antiterroristas na região e afirma que homens não identificados lançaram artefatos explosivos contra as forças de segurança. E nessa quarta-feira, a Câmara Alta do Parlamento Russo aprovou a revogação da ratificação do Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares, que significa que esse é um passo rumo ao abandono desse compromisso de não proliferação em meio ao conflito da Ucrânia e também à crise com o Ocidente. O texto agora segue para a aprovação do presidente Vladimir Putin. A Rússia está mais próxima de abandonar o compromisso de não proliferação de armas nucleares em meio ao conflito na Ucrânia e à crise com o Ocidente. A medida passou por unanimidade, com 156 votos a favor, e agora segue para o gabinete do presidente russo Vladimir Putin para sua promulgação. Putin se pronunciou pela revogação do tratado em resposta ao fato de os Estados Unidos terem assinado o acordo com Moscou em 1996, mas nunca terem ratificado o texto. O presidente russo não especificou se o seu país planeja retomar os testes atômicos. O objetivo do tratado é proibir completamente os testes e as explosões nucleares, depois de a então União Soviética, os Estados Unidos e outras potências nucleares terem realizado mais de 2.000 testes durante a Guerra Fria. O documento nunca entrou tecnicamente em vigor, uma vez que não foi ratificado por um número suficiente de estados da lista de 44 países que possuíam instalações nucleares no momento da assinatura. O furacão Otis tocou o solo em Acapulco, no México, com ventos de até 270 km por hora. Segundo o presidente do país, a destruição pode ser a maior da história da região. O furacão Otis atingiu as proximidades do porto turístico de Acapulco na manhã desta quarta-feira.
O fenômeno atingiu a categoria 5, o máximo na escala Saffir-Simpson na costa de Guerreiro, no Pacífico Mexicano, antes de ser rebaixado à categoria 4. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, o NHC, alertou que Otis pode causar danos catastróficos. Apesar do enfraquecimento, o fenômeno deve provocar nas próximas horas ventos extremamente destrutivos, fortes tempestades que podem produzir inundações e deslizamentos de terra. O NHC alerta que os ventos podem afetar os andares superiores e que ondas grandes e destrutivas são esperadas na costa. Otis trará chuvas fortes em todo o estado de Guerreiro e nas áreas costeiras ocidentais de Oaxaca. À medida que se move em direção a terrenos mais elevados, espera-se que Otis perca força rapidamente e provavelmente se dissipe no sul do México na noite de quarta-feira. E antes de encerrar, eu te conto que a China vai enviar amanhã, quinta-feira, a tripulação de astronautas mais jovem de sua história à Estação Espacial Tiangong. Vamos ver. Tang Cheng-jie, 33 anos, Tang Hongbo, 48 anos e Jiang Xinli, 35 anos. Os três formam a tripulação de astronautas chineses mais jovem da história a ser enviada à Estação Espacial Tiangong, em um ambicioso programa que pretende culminar com o envio de uma missão à Lua no final da década. A idade média deles, de 38 anos, é notavelmente inferior aos 42 anos que a tripulação da missão anterior, Shenzhou 16, ainda em órbita, terá no momento da aterrissagem. Nos últimos 2 anos, muitas vezes sonhei em voltar ao espaço. A estação espacial é a nossa outra casa, que nos leva para longe da Terra e para o universo. Para voltar ao espaço em casa, passei os últimos 2 anos correndo contra o tempo. Passei por uma recuperação física e psicológica com sucesso. 和追求。 Voar no espaço sempre foi meu sonho e busca, e neste momento me sinto incrivelmente animado, afortunado e feliz. Estou emocionado por ter a oportunidade de embarcar em uma missão espacial para minha pátria, o que é a maior honra. 为祖国出征太空，这是无上的光荣，有全国人民的托举。 Com o apoio de toda a nação e do grande número de pesquisadores, e sob a orientação do comandante da missão, certamente completaremos com sucesso nossa missão. 一定能够圆满完成任务。 O módulo Shenzhou 17, com os 3 astronautas a bordo, está programado para decolar às 11h14 de quinta-feira, horário local, do centro de Jiuquan, no deserto de Gobi. A estação Tiangong, joia da coroa do programa aeroespacial da China, é operada por equipes de 3 astronautas que se revezam a cada 6 meses. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E como a gente estava aí falando sobre essa missão espacial da China, eu vou encerrar esse programa diferente hoje com imagens da Live NASA. Você confere agora imagens do nosso planeta Terra. Pois é, visto lá de longe, lá de fora. Olha só que incrível. Muito obrigada pela sua companhia. Daqui a pouco, Bruna de Jaime chega com mais informações. Uma ótima tarde para você e até amanhã.